Por que as pesquisas não conseguiram mostrar a tendência de voto nos estados e não conseguiram captar o voto do presidente Jair Bolsonaro? Então, Fabíola, eu acho que esse é o assunto do dia, né? Ontem à noite eu participei de vários programas exatamente conversando sobre isso, mas tenho certeza que a população acordou com essa questão na cabeça. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente desta, né? E vou tentar apresentar aqui os meus argumentos. O primeiro é que a gente passou a eleição inteira dizendo que pesquisa não é prognóstico, pesquisa é diagnóstico, e aí é impressionante, porque chega no dia da eleição, parece que todo mundo se esquece disso e cobra das pesquisas algo que elas são incapazes de fazer, que é adivinhar o que o eleitor vai fazer. O eleitor não assina um documento com o Instituto dizendo assim, olha, eu disse isso e vou fazer isso. Não é assim que funciona, né? No entanto, as pesquisas têm um papel fundamental que é de nos ajudar a entender, e é sobre isso que eu queria jogar foco, os movimentos que estão por vir. Eu vou ficar em dois exemplos. O primeiro foi que o Ciro Gomes, eu vou usar, obviamente, a pesquisa da Quest como referência, que é a que eu tenho os microdados, e aí fica mais fácil até para fazer esse comentário. Vou me alongar um pouquinho, tá, Fábio, se você me permitir, porque eu acho que o assunto merece. No dia 28, quarta-feira, a gente mostrava a diferença do Lula para o Bolsonaro, 51-36, com a Tebet de 5 pontos, o Ciro com 7. No dia 1º de outubro, sábado à noite, a gente divulgou, portanto, uma outra pesquisa mostrando o Lula caindo de 51 para 49 e o Bolsonaro crescendo de 36 para 38. Ou seja, a tendência de última hora já era de uma aproximação. O Lula acabou ficando com 48, exatamente ali dentro da margem de erro de 49, mas o Bolsonaro apareceu com 43 em relação a esses 38. Isso quer dizer que o Bolsonaro cresceu 5 pontos. Sabe qual é o ponto relevante para mim aqui? É de onde vem esse voto. E olha só, ao contrário do que a gente imaginava, e isso para mim é relevante, o eleitor do Ciro Gomes, que saiu do Ciro, o Ciro que aparecia com 7 pontos no dia 28, aparecer depois com 6 pontos no dia 1º, terminou a eleição com 3. Quer dizer, houve aí aproximadamente 3 pontos de eleitor do Ciro Gomes que voltou, que foi embora, não para o Lula, mas para o Bolsonaro. Ou seja, o voto útil que a gente observou na reta final do Ciro foi todo na direção de Bolsonaro. Por que isso é relevante? Porque a postura que o Ciro adotou na reta final da campanha, Fabiola, para mim foi determinante no tipo de apontamento que ele fez aí, na direção que ele apontou para o caminho desse eleitor. O outro dado relevante é o de São Paulo, né? Só para concluir essa minha primeira fala. Ali na quarta-feira, a pesquisa da Quest mostrava o Haddad com 40, e na pesquisa de sábado, a gente mostrava ele caindo 5 pontos, enquanto o Tarcísio aparecia com 29 na quarta e apareceu com 34 na pesquisa de sábado, na véspera, ou seja, também crescendo 5 pontos. A pesquisa estava captando já esse efeito, mas em São Paulo tem um outro que é mais interessante ainda, que é o que aconteceu com o eleitor do Rodrigo Garcia. O eleitor do Rodrigo Garcia olhou para o resultado da eleição no sábado, ele tinha 24 pontos, e pensou, meu candidato não tem a menor chance, eu vou então votar, o nome disso é voto útil, eu vou votar naquele candidato que eu acho que tem mais chance de derrotar quem eu não gosto, nesse caso, o candidato do PT. O Rodrigo perdeu 6 pontos entre sábado e domingo, e o Tarcísio ganha Bom, exatamente esse percentual.